está fazendo você andar sobre as águas. Aleluias. Declare: Tu és o Deus da minha sal. És o meu dono, és o meu, minha paixão e minha canção e o meu louvor. Com seus olhos fechados, declare ao Senhor: aleluias, aleluia. Diga bem alto: aleluia, aleluia. Solte a tua voz. Mais uma vez, a igreja em adoração declare: aleluia, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, enquanto estamos adorando, enquanto estamos louvando, ó Pai, comece a trabalhar no coração, comece a trabalhar na mente deste filho, na mente desta filha, esta pessoa que talvez entrou aqui desenganada, esta pessoa que talvez entrou aqui nesta manhã, ó Deus, presa, oprimida, abatida, esta pessoa, ó Deus, que talvez por causa das batalhas da vida não sabe mais o que fazer, não sabe mais para onde ir, não sabe mais aonde recorrer. Ó Pai querido, mostra para ela que a nossa esperança está no Senhor. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós, Senhor, fazemos menção ao Deus vivo e todo-poderoso, porque não temos dúvida de que Ele é aquele que se levanta em nosso favor. Então, em nome de Jesus, ó Pai, esta pessoa que talvez entrou aqui nesta manhã submersa pelas águas da vida, esta pessoa que talvez está caída, Pai, estende a mão agora e levanta. Oh, meu amado, creia que nessa manhã o Senhor está te levantando neste lugar. Você que entrou aqui desiludido, desenganado, triste, abatido, Deus, Ele te levanta nesta manhã. Levanta, levanta, levanta. O Senhor te diz esta manhã: levanta, toma a tua cama e anda. Sai da inércia, levanta a tua mão, abre a tua boca e glorifica. Levanta a tua mão, abre a boca e exalta, exalta, exalta. Nós nos levantamos quando nós glorificamos. Aleluias. É a nossa adoração que nos faz de pé, que nos põe de pé. Aleluias, adore a Ele. Aleluias, aleluias, aleluia, aleluia. Vamos aplaudir bem forte a Jesus esta manhã. Mas aplauda mais, aplauda mais, aplauda mais. Faça o teu melhor. Diga glória, glória, glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, povo de Deus. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração nessa manhã. Eu não tenho a menor dúvida de que o Espírito do Senhor já está se manifestando, de que Deus já está falando poderosamente com você, de que Deus já está ministrando o teu coração. Não tenho dúvida, se você entrou aqui nesta manhã desiludido, preocupado, que você venha lançar a tua ansiedade sobre o Senhor e principalmente adorar. Você sabe o que faz a gente se manter de pé? Você sabe o que nos mantém de pé? É a nossa adoração. Levanta a tua mão para o Senhor e diga: é a minha adoração. Diga com autoridade, com fé, diga: é a minha adoração que me mantém de pé.
Quando o crente ele pode estar abatido, o crente ele pode ser combatido, mas quando ele deixa de adorar, quando ele não levanta a mão, aí verdadeiramente a coisa é complicada. E nós sabemos que ao longo do dia, ao longo das semanas, ao longo dos momentos, Satanás ele faz de tudo para a gente não adorar, para a gente não glorificar a Deus. Então, em nome de Jesus, meu irmão, a tua vitória está na sua adoração. Amém? Em Lucas, no capítulo 2, no versículo 7, eu estava ali em cima, e enquanto os louvores estavam acontecendo, enquanto a igreja estava adorando, o Espírito Santo trouxe ao meu coração esta palavra. Lucas capítulo 2, verso 7 diz assim: E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Repita comigo, diga, porque não havia, diga bem alto, diga, porque não havia lugar para eles na estalagem. Essa passagem ela fala de uma forma breve acerca do nascimento de Jesus, né? E quando Maria estava ali para dar à luz, Maria vai dar à luz, mas eles não vão encontrar lugar na estalagem. Jesus ele vai nascer numa manjedoura. Jesus ele vai nascer entre animais. Por quê? Porque na casa dos homens Jesus não teve lugar. Meu irmão, e olha como é que Deus, o Espírito Santo, ele vai falando com a gente. Não adianta a gente acreditar que Deus ele vai fazer, que Deus ele vai manifestar, que Deus ele vai operar. Não adianta a gente reconhecer que Deus até é poderoso para se mover na nossa vida, mas se nós não dermos lugar para Jesus em nós. Deus é poderoso para fazer tudo na minha vida, mas eu não posso deixar Jesus de fora da casa. Diga glória a Deus. Às vezes a pessoa ela quer muito ser abençoada por Deus, né? Ou melhor, todos nós queremos. Quem não quer ser abençoado por Deus? Quem não quer ver o sobrenatural? Quem não quer ver Deus se manifestar de maneira poderosa? Todos querem. Só que o problema é que a gente quer ver Deus agir, a gente quer ver Deus operar, mas a gente quer manter Jesus de fora. A gente quer que Jesus opere na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento. A gente quer que Deus se manifeste na nossa vida financeira. A gente quer o sobrenatural de Deus na nossa vida, mas Jesus fica do lado de fora, não adianta. Não há como Deus te abençoar deixando o filho dele de fora, deixando Jesus de fora. Jesus tem que estar na sua vida, para que os teus planos possam ir bem, para que a tua vida seja abençoada, para que os teus projetos se cumpram. Jesus precisa ter espaço na sua vida. Amém? Enquanto Jesus estiver fora do seu casamento, enquanto Jesus estiver fora da sua vida profissional, financeira, enquanto Jesus estiver fora da sua vida familiar, pode ter certeza, Deus ele até pode abençoar, mas ele vai ficar esperando o meu posicionamento, o seu posicionamento. Eu costumo dizer que o que demora não é Deus agir. Às vezes a pessoa diz: pastor, minha bênção está demorando tanto. Pastor, Deus me prometeu a restauração da família, Deus me prometeu a restauração do meu casamento, Deus me prometeu que ia fazer, que ia acontecer, mas por que as coisas estão demorando? Amado, guarde isso, Deus não demora. Diga comigo, Deus não demora. O que demora não é Deus fazer, o que demora é eu entender aquilo que eu preciso fazer. O que demora não é Deus se manifestar. Ah, pastor, mas o povo de Israel ficou 430 anos cativo no Egito. Pois é, mas eles ficaram 430 anos cativo. Não é porque Deus demorou a agir, não. O povo é que demorou a entender o que precisavam fazer. Quando eles entenderam qual era o posicionamento, quando eles entenderam que precisavam clamar, que precisavam se voltar para Deus, Deus preparou Moisés, a libertação veio, o sobrenatural aconteceu. Então 430 anos não foi o tempo que Deus demorou para abençoar, não. 430 anos foi o tempo que o povo demorou para entender que precisava se colocar na brecha. Quem está entendendo, pastor, aqui? Você está entendendo, amado? Quando a gente quando a gente entende o que Deus quer e a gente faz, amado, é na hora. Você vê a mudança assim, ó, é de um estalo, né? Mesma coisa aconteceu com Elias. O povo estava disperso, o povo estava sendo ali oprimido. Elias ele vai lá e vai apresentar o sacrifício a Deus, né? Ele vai fazer ali a propósito dos profetas de Baal. Os profetas de Baal vão clamar, vão se retalhar, vão derramar sangue, nada vai acontecer. Elias agora vai clamar, mas antes de clamar, o que Elias vai fazer? Você acha que Elias ele vai clamar assim do nada? Não. Elias ele vai reparar o altar que estava quebrado. Aleluias. Porque ele entendia que Deus não derrama fogo em altar quebrado.
Deus não vai derramar fogo em altar cambeta. Vira para essa pessoa que está lá e diga: Deus não vai derramar fogo. Fala para ela aí, seja profeta na vida dela, diga: Deus não vai derramar fogo em altar cambeta. Tem que estar posicionado. Aleluias. Elias, ele vai reparar o altar que estava quebrado. Elias, ele vai colocar as 12 pedras ali, tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Elias, ele vai apresentar o sacrifício, ele vai clamar a Deus. Ele não vai orar nem um minuto. A oração de Elias vai ser curta: Senhor, responde-me, para que este povo reconheça que há Deus em Israel. Na hora, o fogo desceu sobre o altar, consumiu a oferta, consumiu a água, o nome do Senhor foi glorificado, e todos tiveram que reconhecer que só o Senhor era Deus. Aleluias. O que demora não é Deus fazer. Pode aplaudir bem forte a Jesus. O que demora, guarde isso, o que demora não é Deus fazer. O que demora é eu entender o que precisa ser feito. Quando eu entendo, a oração pode ser curta, mas a resposta será imediata. Você toma posse da palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Olha que a gente não começou nem a pregar, mas você já toma posse disso sobre a tua vida em nome de Jesus. Se posiciona, meu irmão. Vai lá, profeta, fala para essa pessoa, diga: se posiciona aí, meu irmão. Amém. Repara o altar, conserta tudo, se coloca do jeito, amém. Faz a coisa do jeito, deixa, o espaço que é de Cristo na sua vida, dê para Ele. Olha aqui para mim. Às vezes a gente está colocando no espaço que é de Cristo outras coisas. Rapaz, não estou nem pregando, mas olha como é que Deus já está falando. Olha como é que Deus está falando, meu irmão. Às vezes no lugar que é de Jesus, a gente está colocando a mulher. É de Jesus, mas a gente está colocando a mulher no lugar que é de Cristo. A gente está colocando o marido no lugar que é de Cristo. A gente está colocando os filhos no lugar que é de Cristo na nossa vida. E Cristo está onde? Está fora. Amado, em nome de Jesus, se você quer ver, e eu quero ver, eu tenho orado muito para Deus. Eu digo: Senhor, o MAP não pode ser mais uma igreja não, o MAP tem que ser a igreja. Amém? Eu tenho pedido muito isso para Deus, amado. Eu não queria, quando Deus nos deu o MAP, quando Deus ele realmente falou, não, vai ser, vai ter, porque eu nunca tive essa questão de querer ser, de estar à frente de um ministério. Eu nunca me imaginei dessa forma. Mas quando eu entendi que era isso que Deus ia fazer, eu falei: Senhor, e seja feito como o Senhor quer. Mas uma coisa, não permita que o MAP seja apenas mais uma igreja, não. As pessoas do MAP, quando entrarem naquela igreja, elas têm que mudar de vida. A palavra que for pregada ali tem que trazer transformação. Mas, meu irmão, em nome de Jesus, não basta só você ouvir a palavra, você tem que fazer a tua parte. Quando eu faço a minha parte, Deus ele faz a dele. Quando eu faço a minha parte e eu ouço a palavra e tomo posse dela e a coloco em prática, o sobrenatural de Deus acontece. Amém? Você crê que Deus tem uma palavra para você ainda? Aleluia! Deus já está falando no louvor, Deus já está falando aqui na introdução. Mas isso não é nem ainda a palavra que Deus tem para nós. Pegue por favor a Bíblia, aproveite que você está de pé. Eu gostaria que você abrisse comigo em Gênesis no capítulo 41. Enquanto você encontra aí, eu quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando pela internet. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Acredito que Deus já está falando com você, mesmo antes da palavra principal ser ministrada. Acredito que o Espírito Santo mover no louvor, na adoração, na ministração. Acredito que Deus já está falando com você, mas a partir de agora, foco total, atenção total àquilo que Deus vai falar, porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os pés, ela é luz para o caminho, como foi louvado aqui. Amém? Gênesis capítulo 41, e nós vamos ler o que diz aqui a partir do versículo 50. Gênesis 41, verso 50, diz assim a palavra de Deus: E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Você sabe por que José está falando isso? Porque José foi traído pelos irmãos, José foi humilhado pelos irmãos, foi tido como morto, foi vendido como escravo. Então, com certeza, sendo ele um ser humano, aquilo, gerou sentimentos no seu coração. Então, quando nasceu o primeiro filho, José, já curado
de todo o mal, de toda a situação que havia sido orquestrada contra ele. José, agora curado, ele põe o nome do primeiro filho de Manassés, porque o Senhor havia feito ele esquecer. José havia perdoado. Foi até falado de perdão aqui também no momento do louvor. Você pode dar glória a Deus aí. Deus fez José esquecer de tudo. Versículo 52. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aleluia. Você pode dar glória a Deus aí? A gente vai se deter mais nesse versículo 52. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ou seja, Deus, ele me fez crescer na posição que ninguém conseguia. Deus, ele me colocou numa situação, ou Deus, ele permitiu que eu estivesse numa situação em que ninguém conseguia prosperar, mas eu prosperei, eu venci. Eu profetizo que você vai vencer toda a situação contrária. Eu profetizo que você vai vencer em nome de Jesus. Mas vencer na terra da aflição, quebrar os julgos que nos impedem de prosperar, vencer as situações, as correntes contrárias que tentam nos aprisionar, isso exige de nós coisas, exige de nós posicionamentos. E é isso que Deus vai falar conosco aqui. E ao nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Você crê que Deus vai falar com você? Amém? Então estenda a tua mão aqui para frente, curva a cabeça, fecha os olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, glorificamos, exaltamos o Teu nome, porque temos visto, Senhor, temos sentido a Tua presença neste lugar, e eu não tenho dúvidas de que uma vez que a Tua presença está aqui, é o Senhor quem fala, é o Senhor quem dirige, é o Senhor quem cura, é o Senhor quem opera. Então, em nome de Jesus, Senhor, vem nesta manhã mais uma vez falando, ministrando, operando em cada vida, em cada coração. Vem, Senhor, jogando por terra a partir de agora os impedimentos e barreiras, obstáculos e oposições que tentarem se levantar contra esta palavra que o Senhor preparou. Pai querido, que o Senhor prepare também os nossos ouvidos para ouvir, o coração para receber, e é claro, a nossa mente para entendermos, compreendermos, assimilarmos e colocarmos em vigor, colocarmos em prática a Tua palavra nas nossas vidas. Fala conosco nesta manhã, Senhor, poderosamente. É o que nós te pedimos com toda a nossa fé, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém, Jesus? Você pode aplaudir? Você pode glorificar a esse Deus vivo que é todo poderoso? Mas aplaude, abra a tua boca também, diga glória, glória, glória a Deus. Aplauda, glorifica, fala conosco, Jesus. Aleluias. Senta por favor no teu lugar, e a partir de agora você não vai se movimentar, não vai se distrair. A partir de agora, foco total, atenção total aqui no pastor, em nome de Jesus. No livro de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 6, a Bíblia diz que quando Moisés ele foi chamado por Deus para libertar o povo, Deus ele se apresentou ao Moisés. É como se fosse um cartão de visitas que Deus estava apresentando para Moisés. E ao se apresentar, Deus ele vai dizer o seguinte: e disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus ele vai se apresentar para Moisés dessa forma: Moisés, você não está falando com qualquer um, olha para cá. Deus vai falar com Moisés o seguinte: Moisés, você não está aqui na presença de qualquer um, você não está falando com qualquer um. Você sabe com quem você está falando, Moisés? Você está falando com Deus de Abraão, com Deus de Isaque, com Deus de Jacó. E segundo versículo, ele continua dizendo: e Moisés encobriu o seu rosto. Por quê? Porque ele temeu olhar para Deus. Ou seja, depois que Deus se apresentou a Moisés dessa forma, depois que Deus se apresentou a Moisés dessa maneira, Moisés ele temeu ao Senhor, a ponto dele não conseguir nem mesmo olhar para o Senhor. E você sabe que ao ler esse texto aqui de Êxodo, o Espírito Santo ele me fez enxergar os dois extremos de Deus de uma maneira muito nítida. Não só por aquilo que Deus falou, mas pela forma com que Moisés reagiu. Eu pude perceber que Deus, ele causa em nós dois tipos de reação, não é? Deus ele se manifesta na vida do ser humano e ele causa em nós dois tipos de reação. Ele se apresenta de duas formas extremas. Um primeiro extremo de um Deus implacável,
O primeiro extremo de um Deus terrível, né? A pessoa que não conhece a Deus, que ouve Deus se apresentando e falando dessa forma, que ela pensa: meu Deus, esse Deus é um Deus terrível. É um Deus capaz de amedrontar apenas pela palavra. Então eu creio que Moisés, quando ouviu aquilo, ele temeu. Por quê? Porque ele percebeu isso. Num extremo ele percebeu o quanto Deus ele era poderoso e tremendo. E ao mesmo tempo, a gente consegue ver nesse texto um outro Deus, que para que com aqueles que o amam, para com aqueles que o temem, para que com aqueles que se colocam debaixo da sua vontade, é capaz de derramar misericórdias e bênçãos infindáveis. Então, quando eu li esse texto, o Espírito Santo, na hora, ele trouxe esse entendimento ao meu coração, de que Deus, ele se apresenta de duas maneiras diferentes ao homem. Muitas das vezes a gente vê Deus como um Deus implacável, como um Deus que bota medo mesmo, mas ao mesmo tempo em que Deus ele se mostra dessa maneira, a gente consegue ver um Deus amável, a gente consegue ver um Deus longânime, a gente consegue ver um Deus misericordioso. Porém, o maior detalhe é que tanto esse Deus implacável, quanto esse Deus misericordioso, ele se manifesta de acordo com o agir do homem. Amém, amados? A maneira com que Deus ele vai me tratar, a maneira com que Deus ele vai se manifestar na minha vida, depende das escolhas que eu fizer, depende da forma com que eu vou agir com Deus. Deus ele vai se apresentar a mim de acordo com o meu posicionamento. Se eu sou aquela pessoa que teme, que busca, que ora, que clama, não importa onde eu esteja ou em que posição eu tenha sido colocado, Deus ele vai se manifestar com misericórdia, com poder e com bênção. Glória a Deus, amados. Mas se eu sou aquela pessoa que não liga, que não dá importância para a palavra, que não faz a vontade do Senhor, que não se posiciona nele, ele vai se manifestar de uma outra forma. Eu estava lendo esses dias uma reportagem na internet, e nessa reportagem dizia o seguinte, que de 65% a 70% da população brasileira trabalha não para viver, mas 65% a 70% da população brasileira trabalha para sobreviver. Então uma coisa é você trabalhar para viver. Quem trabalha para viver, trabalha para gozar da vida. Quem trabalha para viver, trabalha para usufruir dos benefícios que a vida tem. Mas a pessoa que trabalha para sobreviver é aquela pessoa que vive no limite, né? E nessa mesma pesquisa, nós vimos que, nessa mesma reportagem, nós também vimos também que eles fizeram uma segunda pesquisa, que diz que 8,5% da população brasileira vive abaixo da linha da miséria. Diga comigo, abaixo da linha da miséria. Amados, o que você entende por uma pessoa viver abaixo da linha da miséria? Uma pessoa que vive abaixo da linha da miséria não é aquela pessoa que tem dificuldade para pagar as contas. Poxa, está complicado, tá difícil, está apertado para pagar a conta de luz. Não é isso. Viver abaixo da linha da miséria não é aquela pessoa que tem dificuldade de colocar o filho numa boa escola. Poxa, eu tenho 3 opções aqui, eu vou ter que colocar nessa, mas eu queria colocar naquela. Não. Viver abaixo da linha da miséria não é aquela pessoa que não sabe se vai comer carne de primeira ou carne de segunda. Não. Mas viver abaixo da linha da miséria é ter dificuldade para viver. É você não ter o básico. É você não ter o que comer. É você não ter o que beber, é você não ter o que vestir. Viver abaixo da linha da miséria é aquela pessoa que para poder comer alguma coisa tem que ir no lixão. É aquela pessoa que depende da xepa da feira, do resto da feira, para que ela possa se alimentar, porque senão ela não tem como. Aí você pode dizer assim, mas pastor, 8,5% da população é muito pouco, né? Se a gente comparar o tamanho do número de habitantes do nosso país, da quantidade de pessoas, é muito pouco, pois é. Mas 8,5% da nossa população é aproximadamente 16,27 milhões de pessoas. Ou seja, enquanto nós estamos aqui na igreja, agora, nesse momento, louvando e glorificando a Deus, existem quase 20 milhões de pessoas que estão vivendo nesse momento abaixo da linha da miséria. Ou seja, quase 20 milhões de pessoas não têm absolutamente nada para comer. Só que essa realidade dura que a gente vê e que a gente ouve, essa realidade não vem de agora, não é de hoje.
Porque se nós analisarmos a fundo, nós vamos ver que a maioria dessas pessoas, a maioria dessas famílias que não tem nada, elas já herdaram essa condição da própria família. Se você for pesquisar a fundo as pessoas que vivem abaixo da linha da miséria, você vai ver que isso tem um histórico. Não é a pessoa que está assim, mas isso vem um histórico. Antes dela, já é como se fosse uma herança que essa pessoa vai recebendo. Tanto que muitas dessas pessoas vivem abaixo da linha da miséria e muitos não reclamam, vivem bem. A pessoa às vezes nunca teve nada, nunca teve um carro, nunca teve uma casa, nunca teve um salário fixo, nunca teve um cartão de crédito, nunca teve uma conta no banco, e mesmo assim ela vive a vida, não reclama. Por quê? Porque como ela nunca viu isso, como ela nunca viu na sua casa, como ela nunca viu na sua família estas coisas, ela acha que ela não ter é algo normal. Por ela nunca ter visto o pai ter uma condição, o avô, o bisavô, o tataravô, pelo histórico da família dela, sempre ter sido um histórico de miséria, quando ela olha para a vida dela e ela se vê em miséria, ela não reclama, ela diz, mas a vida é assim mesmo. A pessoa acaba aceitando aquela condição de vergonha. É igual a doença. Doença é a mesma coisa. A tataravó, que a pessoa nem conheceu, morreu de câncer. Aí o bisavô, que a pessoa também não conheceu, mas ela conhece a história, bisavô morreu de câncer, mesma coisa. Aí vem a avó, que a pessoa já conheceu, porque a gente já conhece mais o avô e a avó, né? Geralmente bisavô, tataravô a gente não conhece, mas avô e vó a gente conhece. Aí vem o vô, vem a avó, né? Que a pessoa já conhece. Vai e morre. Morre de quê? De câncer. Ou morre de um problema, de uma complicação variante do câncer. Aí quando começa a acontecer na vida do filho, ou quando começa a acontecer na vida do pai, a pessoa não se espanta. Por quê? Ela até conta, mas isso é de família. Mas isso é de família, porque o teu pai teve câncer, teu avô teve câncer, teu bisavô teve câncer. Então, isso faz com que a pessoa aceite aquela condição. Faz com que aquela condição seja visto por quem está passando pelo problema como uma coisa normal. Mesma coisa o vício da bebida, né? A mulher chega, vê o marido bêbado, caindo, trocando as pernas, ela já nem reclama. E ela acha aquilo a coisa mais normal do mundo. Por quê? Porque quando ela olha para o histórico da família, e o tataravô bebia, batia na mulher. Aí o bisavô, mesma coisa, gastava todo o dinheiro na bebida, no jogo, e não dava conta em casa. Aí o pai, a mesma coisa, não batia na mulher, não bebia tanto, mas quando bebia, perdia a consciência. Aí quando chega na vida do filho, quando chega na vida da filha, a pessoa não estranha. Por quê? Porque ela não vai olhar para a pessoa, ela vai olhar para o histórico. E quando ela olha para o histórico, ela vê que aquela condição de vergonha era uma condição já recorrente, que vinha passando de geração em geração até chegar naquela pessoa. Então o que eu estou falando aqui são de situações antigas, mas que vão se repetindo na vida das pessoas. E aí você pode colocar uma série de outras coisas. Você pode colocar casamento, né? Tem família que ninguém consegue estar casado, todo mundo é separado. Por quê? Porque isso já vem de geração em geração. Em várias gerações o inimigo conseguiu trabalhar e a pessoa não consegue casar com ninguém. Você pode colocar isso aí numa série de situações. Então as situações antigas, elas vão se repetindo. E pelo fato de haver um histórico, diga comigo, histórico, né? Pelo fato de haver um histórico, a pessoa, ela recebe o mal, mas ela recebe o mal de bom grado, porque ela entende que aquele mal que ela está recebendo é algo normal. Você sabe que na época do Moisés, há mais ou menos aí 3.500 anos atrás, estava acontecendo exatamente a mesma coisa. Porque a Bíblia diz que o povo a princípio foi levado para o Egito como convidado, através de José, através da casa de Jacó. Eles chegaram no Egito como convidados, mas de convidados eles passaram a ser escravos. E como a escravidão durou 430 anos, olha quanto tempo o povo de Israel permaneceu escravo na terra do Egito.
430 anos. Então, como durou todo esse tempo? Durante 4 gerações, os filhos de Israel foram se conformando com a escravidão. Olha que coisa, 430 anos. Foi o tempo que eles acabaram levando para quê? Para se conformar com o mal, para aceitar de bom grado a maldição que estava sobre eles. Porque o tataravô foi escravo, já estava ali, né, na escravidão. Aí o bisavô, escravo também. Aí o avô, escravo também. O pai, escravo também. Ou seja, era um histórico de família. Durante 4 gerações, mais de 400 anos, o povo era escravo. Então os filhos de Israel, que já nasceram naquela terra, eles já estavam conformados com aquilo. Eles achavam que amassar barro, que tomar chibatada, chicotada, que não ter o próprio chão para plantar, que não ter uma casa boa para morar, eles achavam que aquilo ali era uma coisa normal. Não ter nada para os filhos de Israel, viver preso, não ter liberdade, para eles era uma coisa normal, era coisa da vida, é assim mesmo. Só que o que eles não sabiam era que eles estavam vivendo algo chamado maldição. Diga comigo, maldição. Eles estavam vivendo sobre eles uma maldição. E o pior é que aquela maldição dos pais, que eles achavam que era normal, que eles achavam que estava tudo bem, a maldição dos pais estava arrebentando sobre os filhos, estava arrebentando sobre aquela geração. Ou seja, tudo aquilo que foi acumulado durante décadas, durante anos, e que não foi quebrado, presta atenção, tudo aquilo que estava se acumulando, e que não foi posto um ponto final, estava só vindo, ó, estava vindo, estava se achegando a eles. Aí a gente lembra de Êxodo 20, abra comigo lá, Êxodo, você está em Gênesis 42, é só você seguir um pouquinho aí, umas páginas. Êxodo no capítulo 20, olha o que diz aqui a palavra, Êxodo, capítulo 20, versículo 5, diz assim a palavra, Êxodo 20, verso 5, olha o que Deus vai dizer aqui: não te encurvarás a elas quem? As imagens, aos ídolos, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Por quê? Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Diga glória a Deus. Lembra da introdução que a gente falou que Deus ele se apresenta de 2 formas? Para alguns Deus se apresenta como um Deus terrível, né? Já para outros Deus ele se apresenta como um Deus misericordioso. Olha isso aqui, eu vou ler de novo, estamos em Êxodo 20, verso 5. O Senhor dizendo para o povo, olha, não te encurvarás a elas, as imagens, aos ídolos, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia também a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Ou seja, olha aqui para mim, Deus permite a maldição. Olhe para mim, preste atenção e guarde isso. Deus permite que a maldição venha sobre a vida daqueles que o aborrecem, sobre a vida daqueles que não cumprem a palavra, sobre a vida daqueles que não buscam fazer a vontade do Senhor. Deus permite sim a maldição, porque se Deus não permitisse, Deus não teria dito a Abraão, abençoarei os que te abençoarem, mas o que a igreja? Porém, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então esse papo de que não, Deus é só paz e amor, Deus é só love, não, meu irmão. A maneira com que Deus ele vai se manifestar a mim vai depender da maneira com que eu
me achego a Ele, da maneira com que eu me dou com Deus, o que eu faço, quem eu sou para Deus. Então muitas pessoas às vezes estão dentro da igreja vivendo maldição. Por quê? Porque o que quebra a maldição não é estar dentro da igreja. Eu posso estar dentro da igreja e estar vivendo maldições no meu casamento, maldições na minha vida financeira, maldições na minha vida profissional. Pessoas que são excelentes profissionais, exímios no manusear, no fazer, mas a pessoa não consegue prosperar. Por quê? Tem uma maldição sobre ela. E Deus permite a maldição. E por que Deus permite a maldição? Porque Deus é um Deus zeloso. Diga glória a Deus. Porque Deus, Ele não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso também Ele ceifará. Amados, quantas e quantas mães que choram pelos seus filhos. Por quê? Porque um está preso, o outro está no tráfico, e o menor já está sendo aviãozinho por dentro da favela. Um está preso, o outro está morto, e o menor já está indo pelo mau caminho. Más companhias. Quem está entendendo, pastor, aqui? Quantas mães estão passando por isso aí, amados? Isso não é normal. É normal você ter um filho morto, um filho preso e o outro já entrando no crime? Isso não é normal. O nome disso é maldição. Diga, igreja, o nome disso é maldição. Às vezes a gente, para amenizar, porque a gente já está tão acostumado, com aquilo, que não, mas isso é coisa da vida. Isso é assim mesmo. Isso tem que dar em gente mesmo. Isso acontece com... Não, amados. Esses problemas antigos, na verdade, são maldições acumuladas. Maldições que se arrastam de geração em geração e acabam sempre derramando tudo na geração seguinte. E enquanto não há postura, enquanto não há posicionamento, a coisa vai continuar seguindo, a coisa vai continuar ganhando espaço. Queridos, pelo fato do homem aborrecer a Deus, Deus, Ele permite que as maldições alcancem, que as maldições arrastem. E detalhe, deixa eu dizer uma coisa: não tem saída. Não tem saída. A pessoa pode fazer o que for, a pessoa pode agir da maneira, mas se ela não se posicionar em Deus, ela pode ser inteligente, ela pode ser capaz, ela pode ser o cara, pode ter dinheiro, pode ter o que for, mas se a pessoa não se posiciona em Deus, a maldição vai vir, a maldição vai chegar, e ela derruba, ela destrói tudo. Só que existe um outro lado, né? É aquilo que a gente falou. Deus, Ele se manifesta de duas maneiras. Muitas das vezes Deus, Ele se mostra um Deus terrível, um Deus que amedronta, um Deus que bota medo mesmo. Mas ao mesmo tempo, Deus, Ele se mostra de maneira misericordiosa. Glória a Deus, amados. Depende da maneira com que a gente quer lidar com Ele. Depende da maneira com que a gente quer se relacionar com Ele. Olha o que o texto está dizendo aqui. Vou ler de novo, versículo 5. Ele diz assim: o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E quando a Bíblia fala de odiar a Deus, não significa de praguejar a Deus, não é igual satanista, que a pessoa às vezes vê aqueles que me odeiam, mas eu não odeio a Deus, eu não falo que Deus não existe, eu não falo que Satanás é Senhor. Não, mas não precisa falar que Satanás é Senhor para dizer que odeia a Deus. Quem é o homem que odeia a Deus? Não é só aquele que diz que Satanás é Senhor. Quem é o homem que odeia a Deus? É aquela pessoa que mesmo vindo na igreja, que mesmo acreditando na palavra, faz o que é errado. Amados, o meu pecado aborrece a Deus. E quando eu peco contra Deus, eu estou demonstrando através do meu pecado que aborrece a Deus, que eu odeio a Deus. Pastor, mas eu não odeio a Deus, eu amo, mas o teu pecado mostra o contrário. O amor que Deus, Ele quer de nós não é um amor de palavras, é um amor de posicionamento. Peraí, se o meu pecado afronta a Deus, e eu amo a Deus, eu vou tirar o pecado da minha vida, eu vou tirar aquilo que está errado da minha vida, porque o meu prazer, maior do que satisfazer a minha carne, o meu prazer é alegrar o coração do Deus a quem eu amo. Diga glória a Deus. Eu visito sim, diz o Senhor,
visito sim a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Porém, ele diz aqui no versículo 6, mas faço misericórdia, diga glórias a Deus. Eu não sou só aquele Deus que pune, que ensina, que traz na rédea curta, não. Também sou misericordioso, longânime, também amo, também estendo a mão, também dou oportunidade. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e os que guardam os meus mandamentos. Amém, amados? Glória a Deus. Então existe um outro lado. Existe o lado do Deus que pega no pé, que permite o mal, né? Que mesmo com o coração doendo, Ele permite que o cabra sofra. Mas existe também aquele outro lado, do Deus misericordioso, do Deus que ajuda, do Deus que fortalece. Você quer ver uma coisa? Vamos pegar o tempo de José. José, ele teve um filho. E segundo a história, ou melhor, ele teve 2 filhos. Mas vamos nos prender ao segundo filho, ao Efraim. No segundo filho ele colocou o nome de Efraim. Mas você sabe quem foi o tataravô de Efraim? Vamos pegar Efraim como referência. Quem foi o tataravô de Efraim? Porque a gente está falando de quê? A gente está falando de genealogia. A gente está falando de história, de gerações passadas. Quem foi o tataravô de Efraim? Diga comigo, Abraão. Diga comigo, Abraão. E quem foi Abraão, amados? Abraão era amigo de Deus. Quem era o tataravô de Efraim? Abraão, amigo de Deus. Era um homem que só tinha um objetivo. Qual era o objetivo de Abraão? Não era ser grande, não era ser rico, não era ser poderoso. Qual era o objetivo de Abraão? Não era ser conhecido, não era ser famoso. O objetivo do Abraão era agradar a Deus. Para você ter uma ideia, por onde Abraão passava, Abraão edificava altares, ele sacrificava a Deus. Ou seja, Abraão era um homem que vivia uma vida de sacrifícios a Deus. Você pode dar glória a Deus aí? Quem é que quer viver uma vida de sacrifícios a Deus? Quem é que quer viver uma vida de renúncias a Deus? Olha como a palavra vai falando. Aí a gente não entende por que muitos são abençoados e outros não. Mas espera aí, tem um histórico. Abraão vai ser um homem abençoadíssimo por Deus. Mas por quê? Porque ele vivia uma vida de sacrifício. A Bíblia diz que por onde ele passava, Abraão edificava altares e sacrificava ao Senhor. Muitos pegam esses versículos de Abraão para falar de oferta, para falar de dinheiro, para falar de dízimo. Mas, amado, edificar altar em todos os lugares significa sacrificar a Deus em todos os momentos da sua vida. E o grande problema é que queremos viver as bênçãos de Deus, mas não queremos sacrificar a Ele. Não queremos sacrificar a nossa vontade. Não queremos sacrificar aquilo que nos agrada, mas queremos ver a glória dEle. Aonde Abraão ia, ele edificava altares. Ele era um homem temente. Diga comigo, o tataravô de Efraim era um homem de renúncia. A maior de todas as renúncias foi logo a primeira. A gente sempre fala isso aqui, né? Um cara que nunca havia ouvido a voz de Deus. E na primeira conversa, na primeira vez que Abraão ouve a voz de Deus, Deus ele fala: sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, larga tudo que você, larga toda a segurança que você construiu e confia em mim, indo para uma terra que eu vou te mostrar. E ele foi, por quê? Porque Abraão era um homem de renúncia, era um homem de sacrifício. O tataravô de Efraim renunciava. Você sabe quem foi o bisavô de Efraim? O bisavô de Efraim foi Isaque. Diga comigo, Isaque. E segundo a palavra, Isaque foi um homem que não dependeu da herança do pai para enriquecer. Ele foi abençoado pelo pai, mas para enriquecer, ele não dependeu da herança do pai. Tanto que por ser abençoado, ele pegou sacos de semente e ele lançou na terra seca, na terra árida de Gerar. Houve uma fome sobre a terra,
Deus falou: sai de onde você está e vai para Gerar. Quando ele chegou em Gerar, a terra era seca. Como é que eu vou produzir? Como é que eu vou prosperar numa terra seca? Você não vai prosperar numa terra seca pelas sementes que você tem. Você não vai prosperar numa terra seca pela tua experiência agrícola ou agrária. Você vai prosperar na terra seca, porque eu na terra seca serei contigo. Eu é que vou abençoar. Se você depender e se você confiar, você vai ver a minha glória mesmo na aflição. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que Isaac ele vai colher a 30, 60 e a 100 por um. Isaac ele vai cavar poços e ele vai encontrar água no deserto. Glória a Deus, amado. Olha a palavra que Deus está liberando sobre a tua vida, meu irmão. Talvez você está aqui, o teu casamento está um deserto. Talvez você está aqui, a tua vida profissional, a tua vida familiar, a tua vida financeira está um deserto. Mas a promessa de Deus é: se comigo, confia em mim, ouça a minha palavra, porque mesmo no deserto eu vou fazer jorrar água, mesmo da rocha eu vou fazer brotar água. Não para que você seja engrandecido, mas para que o meu nome seja glorificado na tua vida. Aleluias. Isaac vai conseguir tudo, por quê? Porque ele era um homem abençoado, sim. A bênção de Deus estava sobre Isaac. Diga glória a Deus. O bisavô de Efraim era Isaac. Diga comigo: Isaac era um homem de fé. Porque, meu irmão, para você semear no deserto, para você semear na terra seca, para você achar água no deserto, tem que ser um homem de fé. Diga assim comigo: sacrifícios quebram maldições. Diga comigo: fidelidade quebra maldições. Abraão era um homem que sacrificava. Isaac era um homem de fé. Olha maldições sendo quebradas. E não só na vida deles, mas na vida daqueles que estavam por vir. Diga glória a Deus. Você está entendendo a tua responsabilidade hoje, meu irmão? Eu tenho uma responsabilidade sobre a minha vida, mas eu tenho uma responsabilidade maior ainda sobre a vida do meu filho. Porque aquilo que eu fizer hoje vai trazer bênçãos ou maldições para a vida do meu filho, para a vida dos meus netos, para a vida dos meus bisnetos. Olha a responsabilidade que você tem. O problema é que às vezes a gente só pensa no hoje, a gente só pensa em nós, no nosso bem-estar. Mas tem coisas que a gente precisa fazer pensando, lá na frente. As sementes que você precisa semear hoje, você precisa semear hoje. Sementes que você talvez não veja nenhum fruto, você vai ver o fruto na vida do teu filho, na vida do teu neto. Amém, amados? O bisavô de Efraim chamava-se Isaac. Isaac era um homem de fé. Você sabe quem foi o avô de Efraim? Diga comigo: Jacó. E esse aqui o Efraim já lembrava. Amém, amado? Dá glória a Deus aí. Tataravô a gente não lembra muito, a gente não lembra, a gente não viu. Bisavô, a gente lembra só de relance. Eu lembro de relance do meu bisavô, né? Mas não lembro muito. Mas o avô a gente conhece. O Efraim conheceu Jacó, amém? E quem foi Jacó? Jacó, ele foi um homem que saiu de casa fugido do irmão, com apenas duas coisas. Ele saiu com a roupa do corpo e ele saiu com uma botija de azeite. Jacó não levou mais nada. Ele só tinha a roupa do corpo e uma botija de azeite. Mas Jacó era um homem que lutava com Deus. Jacó era um homem que não aceitava viver sem a bênção. Jacó era um homem que não aceitava não ter Deus e não ter a mão de Deus sobre a sua vida. Ele acreditava tanto que o Senhor era o abençoador. Ele acreditava tanto que a bênção dele viria do Senhor, que mesmo sendo perseguido anos depois, mesmo sendo enganado anos depois, ele permaneceu fiel a Deus até o fim. Diga glórias a Deus. Amado, Jacó não era daqueles que aceitavam: não, a minha vida é assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não! Para com esse negócio de eu nasci assim, a vida é assim mesmo, amado. Essa palavra está vindo para desconstruir esta mentalidade, este pensamento errado que você tem. Eu estou assim, mas não permanecerei assim, porque eu acredito num Deus que é poderoso para virar a página e para mudar a minha história. Aleluias!
Diga glória a Deus. Jacó era um homem que não aceitava, não se conformava. E o que Paulo diz lá em Romanos 12? Não vos conformeis. Ah, mas eu canso, mas é assim, minha vida é assim. Para que esse negócio é assim. Isso é maldição. E enquanto você aceitar esse roubo na tua família, enquanto você aceitar as enfermidades na tua vida, enquanto você aceitar a morte na tua vida, você vai continuar vivendo isso, e isso vai passando. Para com isso. Não vos conformeis com este tempo, mas transformai, não o tempo, transformar você, transforma você. Diga glória a Deus. Que às vezes a gente interpreta mal esse texto. A gente pensa que é a gente que vai transformar o tempo, né? Não vos conformeis com este tempo, mas não é transformai-o se referindo ao tempo, mas é transformai-vos. Você está inconformado com a maldição? Estou. Você está bolado? Não é assim que se fala? Glória a Deus da igreja. Pastor, estou bolado com essa situação. Você está bolado? Então transforme o teu coração. Muda a tua mentalidade. Muda a tua forma de encarar e de enxergar essas situações. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento pela palavra. Quando você fizer isso, você vai experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade dele na sua vida. Pode aplaudir bem forte a Jesus. Quem foi o avô de Efraim? Jacó. Um homem que não aceitava, um homem que não se conformava, e que teve que mudar. Olha para mim, ele teve que mudar. Eu não vou ficar com esse pensamento pequeno, de que é assim, que eu tenho que aceitar, e que a vida fez assim, que eu já sou isso, que eu já sou aquilo, que eu não tenho mais condição, que eu não tenho mais jeito, que eu sou velho, que eu não tenho estudo. Para com essa mentalidade, porque isso vai te levar para o fundo. Ele não vai aceitar. Esse era o avô de Efraim. Aí vem o pai. Quem foi o pai de Efraim, igreja? O pai a gente conhece. Diga comigo, o pai de Efraim era José. E falar o que de José? Você já conhece tudo, né? Quem foi José? Camarada que era invejado pelos próprios irmãos. Preferido do pai. Você pode dar glória a Deus aí. Aleluia, você tem que ser preferido do seu pai, meu irmão. Você tem que estar colado com o pai. O pai amava José. Só que você fazer a vontade do pai traz perseguição, traz inveja, né? Vamos traduzir para a nossa vida espiritual. Quanto mais agarrado com o pai, quanto mais agarrado com Deus a gente é, mais invejosos se levantam. Ih, agora só quer saber de igreja. Olha lá a Carola. Olha lá o bobão, agora só quer saber de ser crente. Só quer saber de estar na igreja. Às vezes Deus levanta os próprios familiares para se levantar contra você. Por quê? Porque você está fazendo de tudo. Você quer ser o preferido do pai. Mas ser o preferido do pai traz perseguição, meu irmão. Ser o preferido do pai vai trazer inveja, vai trazer ciúme. José era esse. José vai ser perseguido, invejado, vai ser lançado na cova. Isso tudo pelos irmãos. Você pode dar glória a Deus aí? Não é os de fora não, é os de dentro da casa. Vai ser vendido como escravo, vai sofrer, vai comer o pão que o capiroto amassou, vai para a prisão injustamente, vai passar por tudo isso. Só que tem um detalhe: apesar de tudo isso, ele não murmurava. Aleluias. Ele não reclamava, pelo contrário, em vez de murmurar, ele orava. Quem está entendendo aí? Quem está entendendo a mensagem aí? Ele orava, amado. Ele não ficava reclamando da vida não, ele orava, ele confiava, ele esperava em Deus. Ele esperou com paciência no Senhor o tempo do propósito de Deus se cumprir na vida dele. E qual foi o resultado? De presidiário, o pai do Efraim vai se tornar a segunda pessoa mais poderosa da terra. Abaixo de Faraó, quem mandava era José. Quem mandava era José. Tudo por quê? Porque foi um homem temente ao Senhor. Aí, o que esse José vai fazer? Esse homem temente,
esse homem fiel, vindo de uma geração abençoada, o que esse homem vai fazer? Esse homem vai ter 2 filhos. O primeiro filho, o primogênito, ele vai pôr o nome de Manassés. Por quê? Porque mesmo depois de ter passado tudo o que ele passou, mesmo depois de ter sido injustiçado e de ter sofrido tudo o que ele sofreu, ele vai dizer: Deus me fez esquecer todo o meu passado. Glória a Deus, amado. Além de tudo, um homem perdoador. Você pode dar glória a Deus aí? É o que acho que a Juliana estava falando aqui no altar hoje, de perdão. Olha como é que a palavra de Deus está ligada. Olha a ligação, olha a sintonia, né? A gente quer estar na igreja e não quer perdoar ninguém. A pessoa pisa no nosso calo, a gente se coloca no nosso pedestal da razão e a gente não quer perdoar, meu irmão. Como é que Deus vai agir na minha vida se eu não tenho um coração perdoador? Como é que Deus vai agir na minha vida com misericórdia se eu não sou misericordioso para com aqueles que se levantam contra mim, né? Então, primeira coisa, José, ele vai pôr o nome do primeiro filho Manassés. Por quê? Porque Deus o fez esquecer. Só que ele vai gerar outro filho. Quem é o segundo filho, igreja? O Efraim. Chegou no Efraim. E ele vai pôr o nome de Efraim. Você sabe o que significa o nome Efraim? Vamos aqui para o texto inicial. Já estamos finalizando. Gênesis 41, versículo 50. Gênesis 41, versículo 50 diz assim: E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse o que, a igreja? Diga bem alto: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. E eu profetizo esta palavra sobre a tua vida. Você vai vencer os obstáculos, você vai vencer a doença, você vai vencer a falta de dinheiro, você vai vencer a dor. Deus vai te fazer crescer na terra da sua aflição, em nome de Jesus. Mas deixa eu te contar uma coisa que a Bíblia não diz aqui. Ele vai colocar o nome do seu segundo filho Efraim, e Efraim quer dizer justamente isso: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Porém, o nome Efraim significa também, sabe o que? Duplamente frutífero. Posso ouvir um glória a Deus aí? Olha só o que José estava profetizando aqui, meu irmão. Ao colocar o nome do seu filho de Efraim, ele estava dizendo: Deus me fez crescer na terra da aflição, e Deus me abençoou, diga glória a Deus, a ponto de ser duplamente frutífero. Meu querido, talvez você está ouvindo essa palavra e ao invés de bênçãos da parte de Deus, ao invés de vitórias da parte de Deus, talvez você está aqui, conforme você vai ouvindo o pastor falar, talvez você está percebendo que a tua vida tem sido um derramar de maldições. Pastor, conforme eu estou ouvindo aqui a palavra, e conforme eu estou pensando na minha vida, eu estou pegando a palavra e trazendo a palavra para o meu contexto, eu tenho percebido que eu tenho vivido maldições. Eu tenho percebido, pastor, que a minha vida tem sido uma sucessão de problemas, que tem se arrastado de geração em geração, e o peso está estourando aqui, ó, nos meus ombros. Só que a partir de hoje, ao ouvir essa palavra, primeiro, se você esquecer o que passou, diga glória a Deus. Porque o que o pai de Efraim fez? Primeira coisa, Manassés, Deus me fez esquecer. Quais são os passos que a gente precisa dar para a gente viver a bênção? Primeiro, esquecer o que passou. Deixa para trás o que para trás ficou. Ah, pastor, mas eu fui muito injustiçado, mas eu fui muito caluniado, mas as pessoas... Primeira coisa, esquecer. Deus me fez esquecer o passado. E a segunda coisa, se você determinar, se você profetizar e disser:
eu sou Efraim, toda maldição será quebrada da sua vida, da sua casa e da sua família, em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Eu sou Efraim. Fala assim: eu sou Efraim. Estenda a mão sobre essa pessoa, empresta a tua boca para Deus, diga para ela: meu irmão, você é Efraim. Você é Efraim, você é duplamente frutífero. Amém? Só que tem um pequeno detalhe. Não adianta você ouvir isso. Não adianta você usar a tua boca para profetizar isso, sem fazer uma coisa, que está aqui em Gálatas, no capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Olha o que diz aqui o versículo 13. Eu sou Efraim. Quem é Efraim aqui? Diga glória a Deus. Mas para que eu profetize que eu sou Efraim, eu tenho que entender isso aqui, ó. Gálatas capítulo 3, verso 13 diz assim: Cristo nos resgatou. Diga glória a Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão, diga glória a Deus aí, lá do tataravô, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo. Você entende o que a palavra está falando aqui? Olha aqui. Para que a bênção de Abraão. Quem quer na sua vida a bênção de Abraão? Quem a partir de hoje quer a bênção de Abraão sobre a sua família? Você vê que, ó como é que a coisa foi indo abençoada. Abraão, Isaac, Jacó, José e Efraim. Olha lá. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, ou seja, chegasse a nós. O que acontece? Ela chega a nós por Jesus Cristo. Então não adianta eu profetizar: eu sou Efraim. O que eu preciso? Eu preciso a partir de hoje colocar Jesus Cristo na minha vida. Eu preciso a partir de hoje colocar a minha vida fundamentada, alicerçada em Cristo. Porque somente em Cristo a maldição é quebrada. Quem entende o pastor, diga glória a Deus. Deus permite a maldição sobre aqueles que o aborrecem. Mas uma vez que aquele que aborrece a Deus se arrepende, e ao se arrepender, uma vez que ele constrói, ele edifica a sua vida sobre o alicerce que é Jesus, Jesus passa a se fazer maldito por nós. Jesus, ele passa a ser o maldito para que eu seja um bendito de Deus. A maldição é quebrada em mim e o nome do Senhor é glorificado. Eu falei agora há pouco que a pessoa que vive a maldição, não tem jeito para ela, realmente não tem. Pelas suas próprias forças não tem. Só existe um remédio para a maldição: eu alicerçar a minha vida em Jesus. O próprio Senhor Jesus disse isso. O que Jesus ele disse? Que o homem que ouve as minhas palavras e as pratica, o homem que obedece, o homem que teme, o homem que é fiel, o que acontece? O que acontece com aquele que ouve a palavra e a pratica? Jesus ele diz, ele é semelhante ao homem que edificou a sua casa aonde? Aonde? Sobre a rocha. O que acontece com a pessoa que edifica a casa sobre a rocha? Quando bate o vento, quando desce a chuva, a água não cai. A maldição pode querer entrar, o inimigo pode querer meter o pé na porta e invadir, mas ele não pode, porque a casa está alicerçada na rocha e a rocha é Jesus. Porém, o homem que ouve essas palavras e não as pratica, Jesus ele também diz a quem esse homem é semelhante.
Ele é semelhante ao homem imprudente, ao homem insensato, que edificou a sua casa, mas não sobre a pedra, não sobre a rocha. Edificou a sua casa sobre a areia. E quando vieram os ventos, quando desce as águas, quando vem a chuva, o que acontece? Desmorona tudo, porque a base não é sólida. Quer viver uma vida de bênçãos? Todos nós queremos. Então, se você quer viver uma vida de bênção, meu irmão, minha irmã, mais do que vir na igreja uma vez por semana, porque tem gente que vem para a igreja, mas escuta o que o pastor vai falar. Não adianta você vir para a igreja uma vez por semana, 2 vezes por semana, e na tua casa você não ora. Quem é você na sua casa? Amados, às vezes tem chefes de família que foram chamados por Deus para serem cabeça do seu lar, mas que não chama a mulher, não chama o filho, não chama a filha, não reúne a família para orar. Como é que você quer que a maldição seja quebrada, que a tua casa seja abençoada, que os teus filhos tenham temor, que a glória do Senhor, como é que você quer? Se a igreja para você é só um lugar que você vem, que você ouve, e que você concorda com aquilo que é falado, e que você até gosta, mas isso não faz parte da sua vida. Amado, Jesus não tem que estar com você, Ele tem que fazer parte da sua vida. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus está conosco, Jesus está conosco. Mas não basta só Jesus estar conosco, Ele tem que fazer parte da minha vida. Eu não tenho dúvidas de que Jesus está com todos nós. A minha dúvida é: Jesus faz parte da vida de todos nós? Essa é a pergunta. Porque é Jesus fazer parte da minha vida que é o que vai fazer toda a diferença. Você crê que Deus está falando com você através dessa palavra? De verdade, você crê que Deus está falando com você, irmã? Eu conheço a tua vida. Eu conheço você aqui, mas não conheço a tua vida. Não sei o que você faz na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, não sei. Então eu creio que Deus está falando com a gente aqui. E aquilo que a gente falou. Amado, entenda uma coisa, não é a igreja. Ah, pastor, estou indo no MAP, mas minha vida não está mudando. Amado, a tua vida não está mudando, não é por causa do MAP. A tua vida não está mudando por causa de você. Às vezes a gente tem essa também de ficar colocando a culpa nos... A responsabilidade que é nossa, a gente quer jogar nos outros. Ah não, a culpa é da igreja, que não é assim, que não é assado, que não é azeite, não. A igreja pode ter várias falhas, mas o principal essa igreja tem, palavra. Você não pode dizer que você está saindo da... Ah pastor, eu vivo uma vida toda torta com Deus. Mas você não vive uma vida toda torta com Deus por falta de palavra. Se tem pessoas aqui que vivem uma vida toda torta com Deus, vive não porque falta ensinamento, vive porque falta disposição de fazer o que é ensinado. Mas se você fizer, a resposta virá, o céu vai abrir e a glória de Deus vai descer. Pode aplaudir. Vamos fazer isso de pé para Jesus? Vamos fazer isso de pé, se coloque de pé e vamos aplaudir. Vamos aplaudir bem forte, isso. Isso, de pé, de pé, de pé, de pé. Vamos aplaudir bem forte a Jesus nessa manhã. Mas faz o teu melhor para Ele. Isso. Diga glória a Deus. Aleluias. Amém. Deixa eu pedir uma coisa para você, meu irmão. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Eu acho que você já está bem acostumado comigo. E durante muito tempo eu orava para que Deus abençoasse as pessoas. E eu continuo orando muito para que Deus abençoe a cada um de nós. Mas desde que o Espírito Santo nos deu o MAP, o Espírito Santo ele fala muito comigo acerca disso, né? Que não adianta a gente orar para expulsar o demônio de uma pessoa, né? A igreja onde eu congregava tinha esse hábito de orar, impor as mãos, expulsar o demônio e tal. Mas não adianta a gente expulsar o demônio da vida de uma pessoa que não deixa as práticas do pecado. Por quê?
Por que você vai ficar expulsando o demônio dela toda semana? Toda semana, e a pessoa nunca vai ser liberta. Porque o que liberta não é a oração que expulsa o demônio, o que liberta é a palavra vivida no meu coração. Não adianta eu orar para, eu vou orar para a tua prosperidade. Eu posso orar sem problema nenhum, e eu oro para que Deus prospere a igreja. Só que não adianta eu derramar 1 litro de óleo sobre a sua cabeça. Não adianta eu estender as mãos e fazer um propósito de 7 meses no monte para Deus prosperar você, se você não deixa a prática da infidelidade. Porque o que vai trazer a bênção não é a oração, mas é o resultado da palavra que eu ouvi mediante a oração. Quem entende o pastor aqui, diga glória a Deus. Volto a dizer, não estou falando que eu não... Se você, pastor, você pode orar por mim? Vou orar com o maior prazer. Mas entenda, a minha oração pela sua vida, ela só vai produzir o resultado se pela palavra que você ouviu, você colocá-la em prática. É a prática da palavra combinada com a oração que vai trazer o resultado. Então nessa manhã, eu não vou orar para você ser próspero, para Deus abençoar, não, eu não vou orar para isso. Eu não preciso orar para a bênção. Eu preciso orar sim, para que esta palavra que você ouviu, a partir de hoje você diga, não, eu decidi tomar posse dessa palavra e viver isso aqui. É aquilo que a gente falou no início do culto. O que demora não é Deus abençoar. O que demora não é Deus ouvir a oração. Você responde hoje, Deus ele vai te responder. O que demora é a gente entender o que precisa fazer e colocar em prática. Porque também não adianta eu entender o que eu preciso fazer e não para... não, eu não posso murmurar, eu não posso reclamar, eu tenho que perdoar. Eu já entendi. Mas não adianta você entender e não fazer. Então eu vou orar nesta manhã, não para Deus curar ou libertar ou prosperar. Eu vou orar para que a partir de hoje, a palavra venha se tornar verdade na sua vida. Quando é que a palavra se torna verdade? Quando ela deixa de estar na Bíblia e quando ela passa a fazer parte da minha vida. A palavra se torna minha verdade quando eu a vivo, quando eu a pratico. Amém, amados? Então feche os teus olhos. Eu quero louvar a Deus com você antes. Feche os teus olhos. Quantos aqui creem que nesta manhã cadeias, maldições já estão sendo quebradas em nome de Jesus? Quantos creem nisso? Então você vai louvar a Deus comigo. Louve assim. Só o teu amor, só o teu amor sara minha dor, preenche o meu viver. Só o teu poder. Você pode declarar isso? Só o teu poder quebra as cadeias, quebra as cadeias que prendem o meu ser. Então diga para ele: quero ser livre pra durar. Quero ser livre pra te amar e caminhar como vencedor, como alguém que já morreu, mas em ti ressuscitou. Você pode dizer mais uma vez: eu quero ser livre. Diga: quero ser livre
só isso. Então levante as suas mãos e adore a Ele. E esteja disposto a morrer. E esteja disposto a renunciar. Aleluias. E esteja disposto a se entregar à vontade do Senhor. Aleluias. Levante as suas mãos para o céu. E vamos adorar a Ele mais uma vez. Declare ao Senhor. Louve a Ele. Diga. Só o teu amor, só o teu amor Sara minha dor. Declare. sara minha dor, preenche o meu viver. Só o teu poder. Admita isso. Reconheça. Só o teu poder, só o teu poder, Quebrar as cadeias. Quebra as cadeias que prendem. Oh, meu marido, levanta a tua mão para o céu e declare a tua vontade. Diga, eu quero, diga. Eu quero ser livre pra adorar. Quero ser livre pra te amar e caminhar como vencedor, como alguém que já morreu, mas em ti ressuscitou. E as feridas que ninguém vê, vem morar com teu poder. Me deste vida em abundância. Quero Senhor. Eu quero ouvir a igreja do Senhor declarando: quero ser livre. Diga: quero ser. Sua igreja. livre pra adorar. Quero ser livre. Quero ser livre pra te amar E caminhar. E caminhar como vencedor, como alguém que já morreu, mas em ti ressuscitou. mas em ti ressuscitou. As vozes, declaremos ao Senhor. Diga: quero ser. livre pra adorar. Quero ser livre. Quero ser livre pra te amar e caminhar como vencedor, como vencedor, como alguém que já morreu, mas em ti ressuscitou. Você pode levantar as suas mãos e dizer assim comigo: Senhor meu Deus. Ore comigo, igreja. Diga: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, eu não aceito viver na tua presença. Eu não aceito estar na tua casa e não viver as tuas promessas. Eu não aceito conhecer a tua palavra e viver sob o jugo da maldição. E é por isso, ó Deus, que nesta manhã, ao ouvir a tua palavra, eu não quero mais fazer a minha vontade. Eu não quero mais
prevaleça o meu querer, mas que a tua vontade seja a minha prioridade. Que o Senhor não apenas esteja comigo, mas que o Senhor, a partir de hoje, viva em mim e que a tua vontade prevaleça em mim, em nome de Jesus. Continua com os teus olhos fechados, continue orando. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada, e nós sabemos que muitas das lutas e situações que enfrentamos em nossas vidas nada mais são do que consequências, do que maldições, que muitas das vezes acabaram vindo de geração em geração e se arrastando e chegando até nós. Mas nesta manhã nós ouvimos a tua palavra e entendemos que nós somos Efraim. Nós não somos amaldiçoados, nós somos duplamente frutíferos no Senhor. Nós entendemos, ó Pai, que aquilo que o Senhor tem para nós é bênção e não maldição. E é por essa razão que, para tomar posse das tuas bênçãos, para vivermos as tuas promessas, nós estamos aqui, Senhor, fazendo um voto, uma aliança contigo. A partir de hoje, não seremos nós que viveremos, mas que o Senhor viva em nós, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, nos nossos posicionamentos e na nossa vida, em nome de Jesus. Igreja, levanta a tua mão e adore ao Senhor. Levanta a tua mão e dê glória, glória, glória a Deus. Aleluias, 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 aleluias. Oh Pai querido, derrama a tua glória sobre nós, derrama a tua glória sobre nós, Senhor, porque nós queremos ser livres. Aleluias. Quero ser livre pra adorar. Quero ser livre. Quero ser livre pra te amar e caminhar como vencedor, como alguém que já morreu, mas em ti ressuscitou. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Aplauda bem forte a Ele nessa manhã. Diga glória, glória a Deus. Levanta a tua mão para o céu. Levanta a tua mão para o céu e diga: eu tomo posse. Mas diga com toda a autoridade e com fé. Diga: eu tomo posse desta palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Cristo tem que ser o alicerce, o fundamento, a prioridade em todas as áreas da sua vida. Lembra do texto que a gente leu no início, antes da gente pregar, em Lucas 2? Jesus, ele nasceu numa manjedoura, cercado de animais. Por quê? Porque dentro da hospedaria, dentro da estalagem, ele não teve espaço. Deixaram Jesus de fora. Não deixa Jesus de fora da tua vida, porque se Jesus ficar de fora, a maldição vai prevalecer. Glória a Deus, amados. Seja como Abraão, né? Seja um homem, uma mulher de renúncia, de sacrifício. Seja como Isaac, um homem, uma mulher de fé, que acredita, que crê, ainda que aquilo que está diante dos teus olhos pareça ser contrário. Isaac semeou numa terra que não prosperava. Isaac achou água em uma terra seca. Seja como Jacó, não se conforma, para de aceitar tudo. Ah, não, a vida é assim mesmo. Eu nasci assim, a vida é assim, as coisas são desse jeito. Para com isso, se levanta. Amém, amado? Seja como Jacó. Se você for como Abraão, se você for como Isaac, se você for como Jacó, tu viverás sendo um Efraim.
Glória a Deus, amados. Vamos aplaudir bem forte a Jesus nesta hora. Deixa eu aproveitar e pedir a você, nós já vamos estar dando a bênção final, mas pegue na tua mão a tua oferta, separe a tua semente, amém? Olha que coisa, não é? Isaac, um dos personagens que nós citamos aqui na ministração, Isaac, ele vai semear, só que ele vai semear num lugar e num período que não era favorável, amém? Você semear numa terra boa ou num período favorável não quer dizer nada. Agora o que faz a diferença é você semear numa terra ou num período desfavorável. Glória a Deus, amado. Você dizer que tem fé quando tudo está bem, isso qualquer um pode fazer. Ah, eu tenho fé, eu creio em Deus, mas está tudo bem. Agora o que é que faz a diferença? É você crer em Deus, é você ter fé, é você pegar as suas sementes e semear, mesmo quando aos teus olhos parece que não vai adiantar. É aí que Deus age, amém, amado? O que é você ter fé? É você agir por impulso daquilo que você acredita e não daquilo que você vê. Ter fé é você se posicionar não por aquilo que você olha e enxerga, mas por aquilo que ainda que você não veja, você sabe que Deus vai fazer. Isso é ter fé. Então, pela fé, pegue nas tuas mãos o teu melhor nesta manhã, amém? Você que está nos acompanhando pela internet, faça a mesma coisa. Pegue nas tuas mãos a tua semente, faça o teu melhor. Quando você oferta, você está fazendo duas coisas. Primeiro, você está abençoando a obra de Deus. Quantos aqui estão saindo daqui? Quem está saindo daqui abençoado nessa manhã? Poxa, culto maravilhoso, louvor maravilhoso, oração, palavra, com certeza. E quando você oferta, você torna isso possível. Mas quando você oferta também, você está agindo no mundo espiritual, amém? A tua oferta, ela é natural e espiritual. Diga assim comigo: a minha oferta, ela é natural e espiritual. Natural porque abençoa a obra, espiritual porque traz bênção para você. Então fecha os teus olhos, levanta para o céu a tua oferta. Pastor, posso fazer no cartão? Só procurar o nosso presbítero. Posso fazer no Pix? Pode também. Fecha os teus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por essa manhã de domingo abençoada que estamos tendo. Muito obrigado pelos louvores, pela adoração, pela palavra, pela revelação que todos os dias o Senhor nos proporciona neste lugar. Nós te glorificamos, ó Deus, porque sabemos que se o Senhor não abençoasse o teu povo para abençoar a tua casa, não seria possível que a tua palavra fosse pregada, não seria possível que este lugar existisse. Então, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê ordens para que a bênção alcance os celeiros de cada um dos teus filhos. Talvez essa pessoa tenha sido muito abastada na vida financeira, então continue abastecendo mais. Talvez essa pessoa está passando por dificuldades, então honra o teu filho, porque se o Senhor o honrar, Ele também te honrará. Então que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame a tua bênção, recalcada, sacudida e transbordante sobre cada um. É o que nós te pedimos com toda a nossa fé e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Sai do lugar, vem até aqui à frente, apresenta ali na arca, vem louvando, vem adorando ao nome do Senhor. Esse não pode ser teu fim. Louve. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver a tua família se acabar, a tua esperança se apagar, tua fé esmorecer, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, sei que é difícil crer que sim.
Se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, olha lá, que sobre a tua vida as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será a tua casa. Profetiza sobre a tua vida, diga: bendita será minha casa, benditos serão meus filhos, e Deus engrandece. Agora, como profeta, profetiza para essa pessoa, profetiza para o irmão do lado, vai, bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome, e Deus engrandecerá teu nome. Para terminar, e Deus engrandecerá teu nome. Vamos aplaudir bem forte a Jesus, povo da internet, Deus abençoe. Vamos aplaudir mais forte a Jesus, igreja. Diga a glória a Deus.